Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Castelo de Areia, o podcast que constrói e reconstrói a saúde da criança. Eu sou a doutora Jéssica. E eu sou a doutora Betina. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E ó, antes da gente começar, já ativa aí o sininho para não perder nenhum vídeo, porque durante esses meses a gente preparou, né, Jéssica, uma programação maravilhosa aí para vocês. E hoje, gente, o tema é assim super especial, porque recorrente essa dúvida dentro do consultório. Doutora, quando que o meu filho pode começar a fazer atividade física, ir pra academia, se exercitar? Será que deve, que não deve? E aí, né, doutora Jéssica, o que a gente pensa sobre isso? E aí, para ajudar a gente, convidamos a doutora Larissa Pimentel. Perfeita. Que além de pediatra, especialista em endocrinologia e metabologia pediátrica, também é atleta e portadora de diabetes tipo 1. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. É um prazer aqui conversar com vocês, trazer um pouquinho aí da minha vivência, da minha experiência, assim como atleta, também portador aí de diabetes tipo 1, e iniciando aí nessa vida aí, nessa caminhada de endocrinologia, que é muito importante, a gente ouve muito recorrente, quando é que meu filho que tem uma obesidade pode começar a fazer uma atividade física, qual é a melhor atividade física, pode musculação, não pode musculação, whey protein, creatina, eu acho que Vamos desmistificar tudo isso, exatamente, né, Lari? O importante é criar o hábito, né, Larissa? Exatamente. Bom, e vocês sabem que aqui a gente sempre se baseia em evidência científica e por isso eu trouxe um dado aqui, gente. Os números mostram que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% dos adolescentes no mundo não praticam atividade suficiente. E no Brasil temos um cenário ainda mais preocupante. Dados aqui do IBGE apontam que 1 em cada 3 crianças já apresenta excesso de peso. O que é bizarro, né, meninas? O que mostra como o sedentarismo e a obesidade já viraram um problema de saúde pública, de saúde mundial, né? Exatamente, e é uma queixa extremamente recorrente no consultório, né, e assim, a gente percebe que não é só a criança que é obesa ou a criança que tem sobrepeso, é um estilo de vida familiar, então a gente acaba não tendo que mudar só um hábito de uma criança ou de um adolescente, mas de uma família inteira. É o que a gente tava falando, né, sobre a reeducação, inclusive, da família, né, em relação aos hábitos alimentares, por exemplo. A gente tá falando sobre isso na alimentação, Exato. No exercício é a mesma Exatamente. coisa, é o estilo de vida da família, como ele impacta, né? Tanto negativamente quanto positivamente, o futuro dessa criança. E digo mais, né? A gente tá falando de pilares, né? Eu acho que de alimentação, de atividade física e sono também, né, Lari? Acho que isso junto com a família, assim, você consegue falar pra gente um pouco, assim, desses 3 pilares? Claro, assim, vamos começar pelo sono, que eu acho que é um ponto principal. Acho que hoje a gente tem uma gama aí de comportamentos ansiogênicos trazidos pelas telas e poucas atividades físicas relacionadas a tudo isso. Então, como é que a gente percebe aí o sono e qual é a alteração que a gente tem mais importante? Durante o sono, a gente secreta o hormônio do crescimento, que é o GH. E aí, a primeira pergunta que a gente tem é: mas se meu filho iniciar na ginástica olímpica, vai ser baixinho? Assim, a ginástica olímpica, é claro que ela vai selecionar aqueles mais baixinhos e não foi por falta de sono ou excesso de sono, né? Então, a gente tem ali esse lado de sono e atividade física. Mas precisamos entender que sem sono não é secretado o hormônio do crescimento. Então dormir tarde não é legal, né? Não é legal. Ficar na tela, na televisão, dormir 1h da manhã, 2h, né? Meu filho dorme tarde e acorda tarde. Acorda tarde, olha isso não é legal, né, deixa gente? Ele. Tá tudo bem, não vai crescer, vai ser ginasta. Não é assim. Não é assim. Exatamente. Perfeito. Ô, Larissa, então afinal você falou sobre o sono, mas quando é que é o momento de começar? Pensando agora no pilar, né? No pilar, na atividade física no geral. Qual que é o momento da criança começar a se exercitar? O importante é que a criança, desde pequena, tenha brincadeiras ativas. Então, ali, pequenininho, já tá fazendo brincadeiras ativas, 3, 4 anos, a gente tá fazendo atividades de brincadeira, de pique-esconde, de pique-pega, e fazendo brincadeiras lúdicas ali, que a criança realmente saia daquele sedentarismo. Depois de um tempo ali, quando a gente começa a ficar pré-púbere, ou seja, a gente já tá ali falando de uma criança perto ali dos 6 anos de idade, 7 anos de idade, ali a gente já pode começar uma atividade física regular e pensando já nessa saúde da criança. É claro que é exatamente isso que a Jéssica estava falando, a regularidade, trazer isso como um hábito, faz muita diferença na vida da criança. Se toda a família participa disso, ainda mais. Existe um estudo muito interessante que fala que se você faz 21 dias de atividade física seguidos, você se torna uma pessoa assídua daquilo, porque isso se torna um hábito para você. Sim. Então, trazer isso para a criança também é muito importante. Então, ali naquela parte de 6, 7 anos, a gente já pode estimular
a natação, o futebol, diversas atividades físicas, aquela que a criança desejar fazer. Aquela que for Perfeito. do seu intuito. E nisso a gente inclui, né, que a gente sempre fala na pediatria geral, a rotina. Exatamente. Como a rotina É. impacta também na qualidade de vida futura da criança. É. Porque se você Total. coloca na rotina uma atividade, Total. E digo Acabou. mais, eu acho que isso desde bebezinho, né? Eu sempre falo Um com as minhas tummy-time da famílias. vida, você Exatamente. coloca- Exato. Gente, faz o checklist diário. É o tummy time, aí depois começa a rastejar, rolar, depois. rasteja. Exatamente, aí começa a engatinhar, né? Essas atividades Isso. são básicas da criança, E né? é tudo processual, né? Então, Exato. assim, você começa a fazer uma atividade física com 6 anos de idade, Uhum. não quer dizer que você vai se tornar um atleta de alto rendimento com 9, ou com 10, com 11, né? Dependendo da sua atividade física. Mas se você começa uma atividade física com 6 anos de idade, 3 vezes na semana, às vezes 5 vezes na semana, e atividades lúdicas diferentes, você tem uma coisa muito importante que é a coordenação daquela criança, a propriocepção. Então, às vezes, por exemplo, eu fui atleta de natação, né? Então, acaba que a minha vida sempre foi natação. Mas, de verdade, eu gostava de jogar bola. Uhum. E são esportes completamente diferentes em coordenação. Sim. Em que a natação você faz um tipo de respiração e no futebol você faz outro. E isso é muito interessante, porque se você faz atividades físicas diferentes, com componentes diferentes, Se complementam. respiratórios, exatamente, e coordenação motora, você ganha um componente muito importante de noção geográfica, de noção de perder, que é muito importante. Eu acho que isso falta muito nas crianças hoje em dia. a Uhum. frustração, A né? frustração. Como é que eu vou tolerar a frustração se eu nunca perdi, se eu não Exatamente. sei como é que funciona? Exatamente. E assim, eu fazia natação, é esporte individual. Não é um esporte individual, Ah, você não? treina com diversos amigos e tem o revezamento. Sim. Então, assim, o seu revezamento é um momento em que caem 4 pessoas na água, não ao mesmo tempo, claro, cada um no seu momento, certo? E ali é o momento em que vocês, como equipe, torcem todos um pelo outro. Uhum. E é um esporte individual no momento em que você cai na piscina numa competição individual, né? No seu nada. Vou nadar 200 crawl, ali você vai estar sozinho. É Uhum. você, a sua cabeça, a sua respiração. Mas você treinou com diversas pessoas os 200 crawl na sua equipe. E um amiguinho puxando o outro faz com que você estimule o ambiente competitivo de forma saudável. É, Você tem total. que ficar feliz pelo seu amigo que ganha e Total. você tem que alcançar seus marcos. É muito difícil. Sim. Porque Sim. é um momento em que você é completamente pressionado. Tem de maturidade diversas ali, né? formas. Exatamente. E aqui eu acho que vale a gente perguntar também de uma dúvida que é muito frequente, né? Sobre a academia, Lari. É musculação. E aí, musculação. Assim, eu vejo alguns adolescentes na academia e eu acho o trabalho que os professores fazem, sempre supervisionados, que você deve falar sobre isso, né? É muito interessante também, né? Até por essa noção assim, de equilíbrio, de propriocepção ali da criança, eu acho isso muito incrível. Mas fala um pouco assim pra gente, toda criança pode fazer? Como é Reserva que é? muscular, massa Isso. óssea. É uma pergunta muito interessante a gente falar isso sobre idade, né? Então a gente sempre tem que dividir se a criança tá ou não tá em puberdade, né? Uhum. Isso quem vai falar pra você é o pediatra ou o endocrinologista pediátrico, eles são plenamente capazes de responder isso. As crianças que não estão em puberdade, elas fazerem uma atividade física como musculação, elas ainda não têm os hormônios que facilitam com que ela ganhe massa muscular. Perfeito. Então, a musculação não vai ser tão efetiva para ela a respeito de ganho de massa. Uhum. Para as crianças que estão na puberdade, elas vão ganhar massa muscular sim. Uhum. Mas a gente tem que ter um ponto de cuidado. A carga que está sendo colocada, ela tem que ser uma carga submáxima. Uhum. E os exercícios, eles têm que ser ISO. O que isso significa? Ou seja, eles têm que ter uma constância plena e, se possível, com o próprio peso da criança, tá? Por quê? Tem risco de você lesionar a cartilagem. Ou seja, se você lesiona a cartilagem, você faz com que essa criança possa interromper o crescimento. Aí é um problemão, Aí né, isso gente? é um Aí é um problema. problemão. E quem tem que E aí fazer sim. tudo isso tem que acontecer sob supervisão. Isso que é muito importante, né? Exatamente. E não a criança, o adolescente, né? Ir naquele grupinho lá na academia Vai do nada, sozinho, pegar malha peso. sozinho, né? É, Isso isso daí não. é Aí, o maior aí não absurdo. come direito, aí não dorme direito, aí faz o quê? Exatamente. Tem uma idade mínima, Lari, que a gente possa falar assim, não, pode ir pra academia a partir de agora. A idade, ela não é o mais efetivo. O Aham. mais efetivo é a gente falar qual é o estágio de puberdade dela. Perfeito. A gente divide a puberdade em 5 estágios. Uhum. O 5º estágio é o último, é o final. Essa Uhum. criança já pode pegar a carga máxima na musculação. Perfeito. Antes disso, ela tem que ter uma orientação e tem Mais que fazer específica, tudo, né? Pra Uhum. um profissional de Ser educação vigiada, física. né? Não dá, Vigiado. só dá pra largar teu filho na Ótimo. academia e falar, Não vai lá pode. que eu vou fazer minha série. Não dá pra ver a Exatamente. criança malhando e você ficar lá. Não, Na de forma tela. alguma. Inclusive, o pai e a mãe falando que vão supervisionar. Eu não tô dizendo que eles sejam incapazes de fazer esse tipo de supervisão, Tem que ser um mas tem profissional. que ser um profissional. E o que te motivou a ser atleta? Por que você foi pra natação?
Conta pra gente um pouquinho. Então, essa parte é engraçada, né? Na verdade, eu fiquei diabética com 7 anos de idade e eu já fazia natação. E aí foi um caminho natural. Minha família é cheia de atletas de natação e foi um caminho natural. E quando eu fiquei diabética, a insulina que eu usava não era muito boa. E aí a gente falou, bom, vamos fazer da atividade física um jeito de melhorar aí a sua glicemia, né? Então foi por isso, eu entrei na natação objetivando o melhor controle glicêmico e acabei me federando e tudo mais e participando das Então, competições. na verdade, aqui o esporte foi um super aliado ao seu tratamento, né? Exatamente, foi saúde 100%. Que é muito importante. Até pra saúde mental também, né? Isso Totalmente. a gente não fala, mas também faz parte. Não só o sono, a alimentação, mas também ajuda muito na saúde mental da Exatamente. criança. E também não é. adianta você fazer uma atividade física intensa ou uma atividade física moderada e nessa atividade física você não ter uma alimentação correta. É. Porque você não vai Perfeito. fazer um ganho de massa muscular, nem uma perda de massa de gordura, né? Você não vai ter isso. Porque se você não está fazendo uma alimentação correta, você não vai produzir os hormônios que são necessários para que tudo isso ocorra. Porque você não tem nem proteína capaz de produzir, por exemplo, um GH. É. Então você não vai conseguir nem fazer o uso dos hormônios do seu próprio Corpo, Nem né? crescer, É. nem Exatamente. crescer, né? Porque a gente fala, não, vai fazer Exatamente. um esporte pra crescer e tal. Não, você não consegue. Um exemplo disso, por exemplo, são as atletas de balé. Elas ia falar reduzem sobre isso muito a aqui carga agora. calórica para poder fazer o corpo ótimo para fazer o balé. Ou então um atleta de jiu-jitsu, judô, que são obrigados a ter um peso ali no momento da balança. Então eles fazem uma Muita restrição, restrição né? dietética Isso. para alcançar E aquilo. eu ia até falar sobre isso, sim, eu me formei também no balé. E eu acho que o balé na minha vida foi um divisor de águas no sentido de, assim, eu mudei muito ao longo dos anos de disciplina, de resistência. Até hoje em dia você vê, né, pra estudar, pra você ter foco, pra você ter atenção. Eu acho que o esporte tá muito junto na vida, né, não separa. Acho que ele só te agrega. Acho que com você também deve ter percebido isso, né, Lara? Exatamente. Eu acho que a natação me ensinou muito a ganhar e perder. Tem uma Isso. frase que a minha mãe fala que é muito engraçada. Eu ganhei muitos campeonatos no mar e ganhei poucos na piscina. E aí teve uma vez que eu saí do mar, eu tinha ganhado meu primeiro estadual, né, de competição em mar. Eu falei pra minha mãe, mãe, ganhei e tal. Ela, que bom, filha, não ficou em segundo. E aí se tornou uma brincadeira dentro de Muito bom. casa, claro. Mas, assim, eu fui atleta e tem os dois lados da moeda também do atleta. Primeiro, a disciplina, né, que é fundamental. E tem o lado também de que quando você faz exercícios de alta intensidade, ou seja, quando você é um atleta de futebol, de natação, Aham. do esporte que você optar por fazer, você tem uma carga ali de componentes inflamatórios que inibem a secreção ali. Não é que inibam a secreção do GH, mas na verdade eles bloqueiam a relação do GH, que é o hormônio do E do crescimento, crescimento. junto com a proteína ali que faz parte para fazer esse seu funcionamento perfeito. Depois Sim. de um tempo o corpo se acostuma, mas Sim. ali aquele estresse ali é um Inicial, estresse né? crônico que E você aí eu acho que é isso que participa. é importante também de você ter o acompanhamento com o pediatra e o endócrino pediatra te auxiliando, né? Além do Você tem que ter um time, profissional né? ali, Na verdade, exatamente o atleta, isso. ele não é uma pessoa. O atleta, É. ele é a mãe, o pai, a família, o psicólogo. Família, exatamente. Exato. A alimentação, É, né? o sono. Ele é o sono, ele é E a os pediatra que ele tem, os profissionais, profissionais que ele tem de É Exatamente. volta. literalmente a exatamente. ponta do iceberg, eu acho que a gente Eu tem não que ter fui embaixo, atleta né? por causa disso. Porque quando eu era criança, a minha mãe me colocou em todos os esportes possíveis, coitada. Ela tentou. A culpa foi minha mesmo. E aí ela me colocou no judô. Uma vez eu tava mudando de faixa, e aí no meio do campeonato eu não amarrei minhas calças direito. Quando eu tava lutando, a minha calça caiu. E aí eu Meu abandonei o Deus esporte do de vez céu, depois desse gente. acidente. Tem que ver também com o que a criança mais se identifica, né? Eu, por exemplo, odiava essas brincadeiras de bola, assim, eu odiava isso. Deus me Os livre e guarde. coletivos, né? Mas o balé eu gostava. Pode ver também, né? Vai testando com o seu Você filho, tem que ver a né? habilidade que seu filho tem. né? Você, É. exatamente, a criança não vai ser boa em tudo, né? Tudo bem. Mas é bom você colocar num É bom você balé colocar em tudo e pra outra experimentar. coisa, porque Exato, e você vai exato. experimentar e vai ganhar a coordenação daquela Total. E eu atividade. sempre falo no Perfeito. consultório que eu sempre começo pra criança com natação. Também, sempre. Natação, Sempre todo mundo ama começa. atividade, Sempre musiquinha. começa, é. Sempre começa. Falar, é um combo. Vai Desde pra natação. bebezinho. Agora tem babyzinho também. Babyzinho também. Babyzinho Porque tá na a moda. natação, ela também te ajuda a sobreviver, né? É. Então evita afogamento. Também. A gente faz uma prevenção Além de da acidente autodefesa, estimulando é. o esporte. Perfeito. Isso é uma grande verdade, natação, né? Você Uma Zero- puxa-sardinha. zero parcial na minha zero colocação. parcial. Ainda bem que você é uma pessoa imparcial. Bom, gente, chegou então a hora das fluindo bem, né? perguntas. Apesar desse papo ser muito bom, eu amo esse papo. Bom, Lari, vou começar aqui. Vamos fazer aqui a primeira pergunta, a pergunta da Ana.
mãe da Luana. Toda criança precisa fazer esportes ou só brincar já é o suficiente? Então, isso depende muito da faixa etária da criança. Se a criança for muito novinha, brincadeiras ativas é suficiente. Depois disso, ali, com uns 4, 5 anos, ela já precisa fazer uma atividade E, física gente, para sair do detalhe, sedentarismo. realmente vocês precisam brincar com as crianças. Não adianta deixar a criança no tapete, né, virada pra cima e tá mexendo no telefone, tá mexendo na televisão. A criança precisa ter estímulo o Tem tempo alguma todo, né? interação, Exatamente. E se Exato. for uma criança que seja muito aderida a telas ou qualquer coisa do tipo, hoje em dia a gente tem diversos canais e a gente pode acessar por diversos aplicativos atividades lúdicas de dança, Exato. em que você vai conectar a criança com a tela. É jogos, né? Aqueles Exato. jogos de Aqueles dança, joguinhos. Eu Exatamente. adorava. né? Exatamente. Legal, né? Uhum. Isso é bom. Bora, Ô, próxima. Lari, essa aqui é da Ana, mãe da Carol. Vamos ver aqui. Quanto tempo de atividade física por dia é o ideal? Então, a gente tem que fazer pelo menos aí 120 minutos por semana. Pelo menos. Pode fazer 119 minutos num dia e 1 minuto no outro? Até pode. De atividade física moderada e intensa, se a gente quiser Boa. ter um bom controle aí dessa criança. Boa. Bruna, mãe do Ravi. E se a criança não gostar de esportes, o que eu faço? Ah, é verdade. Se a criança for uma Jessiquinha, né? A grande verdade é que a gente tem que estimular a criança e tentar ir várias e vários esportes. Tem que ter paciência. E você, persistência. certamente, e você vai ter que testar. A criança, ela pode não gostar de esporte porque provavelmente a família, ela não compactua desse hábito de não ser sedentário. Então, tentar trazer a criança para o meio esportivo do que você faz. Às vezes ela quer ter a companhia da mãe porque a mãe passou o dia inteiro trabalhando. Uhum. Então, ela não gosta de ir para o esporte porque ela não vai ter a companhia da mãe. Perfeito. Às vezes não é o esporte, é o que a criança sai do meio dela. É a esponjinha, conforto, né, né? gente? O Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ó, essa aqui foi minha cunhada que fez, a Jéssica, mãe do Otto. Crianças com sobrepeso devem ter algum cuidado especial para começar a fazer exercício? Então, as crianças com sobrepeso, a gente tem que Ou tomar... obesidade também, né? Sim, Serve pra sim. todo mundo. Elas têm que ter um certo cuidado em relação a qual tipo de atividade física que elas vão fazer em relação a impactos que elas vão sofrer, né? Por doenças mais osteoarticulares, né? Problemas aí ósseos, cartilaginosos e aquilo que eu falei, né? Da gente fechar a placa de crescimento e a criança parar de crescer. O acompanhamento ele tem que ser feito e para essas crianças o ideal é fazer esporte com baixo impacto. A natação é um deles, né? Nossa, não é nem tendenciosa, eu tô chocada. Mantenha Não, essa muito imparcialidade. Você vai longe. Muito bom, muito bom. Mas tem que ser sempre o que a criança quiser fazer. Então, se a criança optar, por exemplo, por um adolescente com obesidade e optar por uma musculação, tá tudo bem, desde que ela tenha o acompanhamento. Sim. E estamos vivendo uma epidemia, De obesidade. infelizmente, né? Cada vez mais na faixa etária Enorme. pediátrica. Cada vez mais cedo, né? Enorme. Cada vez mais cedo. as Ai, crianças mais gente, essa aqui eu vou perguntar, porque essa aqui é importantíssima. Essa todo mundo quer saber. Criança pode tomar whey, doutora Larissa? Pode. E creatina. Sim, gente, pode tomar se tiver indicação médica, né? Ali pra tomar né, de nutricionista e tudo Quais mais. são as situações específicas, assim, que você prescreve whey, então, creatina? A gente tem que entender qual é o hábito alimentar da criança, então em toda consulta a gente faz um recordatório alimentar. É claro que a gente tem que ter um nutricionista sempre do nosso lado para apoiar, é claro, a criança que faz uma atividade ou qualquer criança, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem que entender qual é o hábito alimentar dessa criança. Se ela faz uma baixa ingesta de proteína, a gente tem que aumentar essa ingesta de proteína. Então a gente preconiza aí uns 15 gramas de proteína, mais ou menos, né? Tô falando por alto de proteína para essa criança. Então a gente vai usar a proteína no momento em que ela tiver necessidade de ser utilizada. Exato. Uma Pode criança ser ovo, por exemplo. pode ser Bife, ovo. exato, pode, sim. pode. Mas tem crianças que são seletivas, isso é então eu não verdade. consigo Aí colocar. a gente não dá, na verdade, não dá para generalizarmos, Vou né? falar uma frase que Exatamente. ninguém Cada falou caso é um ainda. caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, caso. exatamente. Cada caso é um caso. Exatamente É incrível. isso. Criei Mas assim, agora não essa- existe contraindicação se a criança precisar, né? Mas não vão ser todas as crianças Exatamente. que vão E assim, precisar. a gente vai sempre
preconizar pela criança comer a proteína. Se ela não estiver comendo a proteína, aí sim eu vou A gente entrar pensa, com um suplemento para ela. Existem diversos aminoácidos hoje que você consegue tomar e tudo É mais. vegetal, né? De origem vegetal, né? Sim, e tem assim, tem muitas coisas que as pessoas falam, eu vou fazer a proteína tal, porque aí eu manipulo e tomo e vou melhorar meu crescimento, porque é um fator que vai fazer com que eu cresça mais. Não existe isso, né? Não, e essa aqui, a mãe pediu para não se identificar. É mãe de um paciente meu do consultório, que é atleta, criança. Ela quer saber se criança pode tomar remédio para obesidade e fazer GH. Deve aparecer muito isso, né? Meu filho é atleta, tá baixinho. O que eu faço? Conta pra gente aí. Então, fazer GH tem sua implicação em fazer GH. Ele tem sua indicação plena e a gente não vai fazer GH para aquela criança que não precisa fazer GH. Ah, tô brincando. Se ela não tem uma baixa estatura, ela não tem indicação de fazer GH. A criança que é obesa, na maioria das vezes, tem uma alta estatura. Então, o GH, inclusive, é contraindicado. Não faz sentido eu fazer o GH. Se a criança está fazendo uma medicação anti-obesidade, dependendo do tipo de medicação que ela está fazendo, naquele momento a gente vai diminuir bastante o aporte calórico dela, você vai incentivar uma atividade física e vai fazer uma reeducação alimentar. Antes de você entender se aquela criança tem ou não indicação de fazer GH. Se a indicação de GH é porque a minha criança tem uma baixa estatura, tudo bem, você vai fazer uma medicação anti-obesidade e vai tratar a baixa estatura dela. Na verdade, você não está melhorando performance. O GH não serve para melhorar performance Que tem em adulto criança. fazendo, né, inclusive, né? Exatamente. Existem adultos que fazem com estímulo anabolizante, mas para as crianças isso é completamente contraindicado e não tem ganho de massa muscular para as crianças. Muito bom, Ouviu, hein? gente. Ouviu, Muito hein? bem. Muito bom. Não, Eu já tinha perfeito. falado que era contra. Bom, mas- a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Lari, a gente vai pedir para você deixar aqui uma mensagem para as nossas famílias, pra gente construir, então, a saúde das nossas crianças. Uma mensagenzinha final, Vou escrever aqui, então. com uma letra legível. A letra de médico. Vamos aí. Aí você lê, aí depois você mostra, assim, pra aquela câmera do meio. Beleza. Isso. E aí, vamos lá, mostra para aquela câmera e fala o que você escreveu e explica. Eu escrevi: ganhar medalha não significa tudo. O esporte traz responsabilidade, educa e faz hábitos saudáveis para toda a vida. Então, uma vez que você inicia numa atividade física, é muito difícil que você consiga ser sedentário quando adulto. Perfeito! Nossa, que lindo! Coloca aqui, Arrasou. vamos construir a saúde das crianças. No nosso Lari, castelo. foi um prazer estar aqui com você. Um Muito prazer, obrigada. gente, muito obrigada. Vamos deixar nossos arrobas aqui. @doutorab.pediatra, @clinicab.pediatria. @doutora Jéssica Pinha, @espaço vida, ____. E? Doutora Larissa é DRA-Larissa.DM1 de diabetes mellitus tipo 1. É isso aí, muito Perfeita. obrigada. Obrigada, Beijo, gente. gente. Tchau. Prazer, Tchau. tchau.